Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao IMP OAB Sem Medo. É uma honra imensa tê-lo você assistindo, as nossas aulas preparatórias para o exame de ordem e eu não tenho dúvida que você vai ficar extremamente preparado e vai enfrentar todas as questões. São desafios totalmente superáveis. Eu, professor Fagner Sandes e também o professor Gladstone Filipe, coordenadores do OAB Sem Medo, agora, portanto, adquirido pelo IMP, Inovação, Motivação e Preparação, o maior e melhor curso preparatório de Brasília, que agora, portanto, em conjunto com a OAB Sem Medo, se propõe a fazer o melhor curso preparatório online para o exame da ordem. E eu não tenho dúvida que esse exame você vai superar com tamanha tranquilidade e vai se dar muito bem na busca do seu objetivo, que é a carteira da ordem. O meu nome, portanto, é Fagner Sandes. Eu vou ministrar para você a disciplina Processo do Trabalho e eu espero que você aprecie as aulas que serão ministradas, que foram preparadas com muito carinho, com muito esmero para você. Qualquer dúvida, você pode acessar o meu Facebook para fazer contato, Fagner Sandes, ou pela minha fanpage, Professor Fagner Sandes. E lá você pode, eventualmente, enviar as suas dúvidas e saná-las de uma forma bem rápida para que você possa ir para o seu exame extremamente preparado. Sem mais delongas, vamos começar o nosso trabalho. Processo de trabalho a gente sabe que é uma disciplina muito boa, uma disciplina maravilhosa. Ah, mas Fagner, eu tenho muita resistência com o processo de trabalho. Então, a partir de agora, eu preciso da sua alma. Eu preciso que você se liberte desse bloqueio, que você afaste esse óbice inicial e que você mergulhe nesse oceano maravilhoso, nesse oceano lindo, claro, que é o processo do trabalho. E para tanto, nós vamos começar com os princípios do processo do trabalho, porque assim nós vamos conseguir desenvolver todos os temas inerentes e mais corriqueiros no exame da OAB. Na primeira observação que eu quero fazer, refere-se à questão de dissídio, para que possamos adentrar nos princípios. Como assim, Fagner, dissídio? Bem, vamos entender o seguinte, na CLT você vai ler muitas vezes dissídio, 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 dissídio para lá, dissídio para cá. O que significa dissídio? Dissídio nada mais é do que o conflito de interesses. Esse conflito de interesse dar-se-á de forma individual ou de forma coletiva. O que substancialmente faz diferenciar o dissídio individual do dissídio coletivo? O dissídio individual é quando há uma demanda entre o empregado e o empregador, que pode ser o empregado individualmente considerado ou no litisconsórcio ativo, que nós vamos considerar como reclamação plurima. Onde está prevista a reclamação plurima na CLT? Lá no artigo 842. Todos os artigos, súmulas e OJs que eu citar durante nossas aulas, faço a gentileza de ler, reler e, obviamente, compreender. Então, lá no 842, você vai perceber o que é uma ação plurima. Fagner, eu posso entender que a ação plurima é mais ou menos o litisconsórcio lá do processo civil? Sim. Nós, na praxe forense laboral, utilizamos a expressão litisconsórcio, não ação plurima. Mas, tecnicamente, para efeito de prova, se o exame vier a te exigir, você já tem a definição de ação plurima, que é a prevista no dispositivo que eu acabei de citar, ok? Então, o dissídio individual pode ser movido por mim em face do meu empregador, ou pode ser movido por mim e outros colegas de trabalho em face do empregador. Estaremos, portanto, diante de um litisconsórcio ativo, uma ação plurima. Mas isso é dissídio individual. E o que é um dissídio coletivo? É aquele que envolve uma tormenta conflituosa entre empregados, entre sindicatos. Então, sempre quando eu falo em dissídio coletivo, há um envolvimento de sindicato, de entidade sindical. E sempre quando eu falo em dissídio individual, é empregado e empregador, ok? Visto isso, nós podemos passar para os princípios inerentes ao processo de trabalho. E um dos mais principais que nós temos e que precisamos entender com muita cautela, haja vista que ele é corriqueiramente cobrado, é o jus postulante, ou também conhecido como ius postulante. Eu vou colocar aqui para você anotar no seu caderno, tá, no seu material, o que é a nomenclatura deste princípio, que é o jus postulante. Fagner, e onde está previsto o jus postulante? Pessoa, é muito simples. Você vai ler o artigo 791 da nossa CLT comigo agora. Vá lá no seu artigo 791 comigo, que você vai perceber que o texto diz:
Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Olha que coisa interessante. Primeiro, deixa eu só fazer com que você recorde um dos elementos mais básicos do direito material do trabalho. Você sempre ouviu essa máxima. Todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado. Fagner, qual é a pertinência do que você está ora falando para o que está previsto no artigo 791 da CLT? Bom, se você leu comigo o 791, você percebeu que o texto fala empregados e empregadores. Sim. E o que tem? Ora, por acaso o 791 da CLT está falando de trabalhadores? Não. Ué, mas todo trabalhador pode ir na Justiça do Trabalho sem advogado. Engana-se você se concluir assim. Por quê? Porque nós estamos diante de uma exceção. A regra é essa aqui, ó. Você vai lá na Constituição Federal e vai ler comigo o artigo 133 do nosso texto magno. Veja se o artigo 133 da Constituição Federal, ele não diz assim: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos no exercício da profissão, vírgula, nos termos da lei. Ora, é sabido que nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida ou de alcance restringível, de modo que pode, portanto, o legislador ordinário, o legislador infraconstitucional, restringir o alcance desta norma. E como, Fagner? Ora, prevendo exceções, como, em caso, estamos a apreciar, que é o artigo 791 da CLT. Ah, então deixa eu entender. A regra é que para procurar o Poder Judiciário, para acessar a Justiça, bater as portas do Estado juiz, retirá-lo do estado de inércia, se faz necessária a presença de um advogado, que é o que diz o artigo 133 da Constituição Federal. É isso, Fagner? É. Só que aí nós vamos colocar uma vírgula. Exceto nas hipóteses previstas em lei. Porque o legislador restringe, portanto, este princípio da indispensabilidade do advogado. E um dos exemplos é esse, que é o artigo 791. Ah, agora ficou claro. Por isso que o texto fala, da CLT, que os empregados e os empregadores podem reclamar na Justiça do Trabalho sem advogado? Isso. De sorte que a constituição de advogado, repito, para empregados e empregadores e não para qualquer trabalhador, para empregados e empregadores, é uma faculdade e não um dever e não uma obrigação. Logo, eu posso concluir de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil para você. Eu sou empregado. Posso demandar contra o meu empregador sem advogado na Justiça do Trabalho? Posso. Está assegurado pelo jus postulante, que é o artigo 791 da CLT. Agora, Fagner, eu sou um trabalhador eventual. Logo, não me subsumo ao artigo 3º da CLT. Não preencho os requisitos ali estampados para que eu seja categorizado como empregado. Posso lançar mão do jus postulante? Não. A resposta é negativa. Porque se o trabalhador é eventual, tu sabes muito bem que ele não se enquadra no artigo 3º. Desta forma, ele vai ter que constituir um advogado para demandar perante a Justiça do Trabalho. Ficou claro? Empregado e empregador têm um tipo de tratamento. Trabalhadores em geral e demais tomadores de serviço têm outro tratamento, um tratamento díspare. Ficou bem claro. Agora, o que mais me preocupa é a análise da jurisprudência incidente sobre a interpretação do 791. Por quê? Me parece, numa leitura perfunctória do artigo 791, que o princípio em apreço ele é ilimitado.
Ou seja, posso eu demandar na Justiça do Trabalho da vara até o TST. Seria isso, lendo a CLT, porque o texto fala. E acompanhar suas reclamações até o final. Ora, no meu humilde pensar, até o final, para mim, é o trânsito em julgado. Eu vou até além. Eu incluo a atividade satisfativa, que é a entrega daquilo que está previsto no comando jurisdicional. Se o juiz me condenou, como empregador, a pagar 10 horas extras, o final para mim é: toma, empregado, suas 10 horas extras aqui em pecúnia. Para mim, isso é o final. Mas o que acontece? O TST não interpreta desta maneira e é aí que o exame de ordem tenta te ludibriar. É aí que o examinador vai tentar te ludibriar. Por quê? Você vai combinar o artigo 791 da CLT com a súmula 425 do TST. A súmula 425 do TST, ela resta por restringir o juspostulante. Pega a súmula 425 e leia comigo atentamente só a primeira parte. Só a primeira parte. Vê se ele não diz assim, se ela não diz assim. O juspostulante das partes limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Fagner, realmente está ipsilíteris o que você está falando. Perfeito. Então vamos só interpretar essa primeira parte. E aí depois nós vamos à parte final da súmula. Eu sou empregado e eu quero ir na Justiça do Trabalho reclamar contra o meu empregador. Onde eu vou ajuizar o meu dissídio individual? Na vara do trabalho. Preciso de advogado? Não, porque o juspostulante se aplica às varas do trabalho. Perfeito. O juiz, depois de todo o regular trâmite processual, previsto em lei, obedecendo a garantia constitucional do devido processo legal, ele vai proferir o ato jurisdicional decisório final, que é a sentença. E ele assim diz: julgo improcedentes os pedidos do autor. Ora, eu, então, demandante, estou sucumbindo in totum. Perdi tudo. O que eu posso fazer agora para tentar modificar o julgado? Eu vou interpor um recurso, denominado recurso ordinário. Veja, recurso ordinário é aquele recurso que eu vou manejar para impugnar a decisão proferida pelo juízo da vara do trabalho. E esse recurso, quem analisa o seu mérito? Ora, a instância imediatamente superior à vara do trabalho é o TRT. Então você vai ver aqui, ó, no artigo 895, inciso 1 da CLT, exatamente isso. Artigo 895, inciso 1 da CLT. Ok? Veja lá. O artigo 895 diz, no seu caput, cabe recurso para a instância superior, cabe recurso ordinário para a instância superior, ao inciso 1, das decisões proferidas pelos juízos ou varas do trabalho, e assim eu interponho o recurso para o TRT. Pergunta que não quer calar e que ora eu quero ouvir a resposta, embora nós não possamos efetivamente ter a tua resposta aqui, mas você vai responder tranquilamente, né, no seu intersubjetivo. Qual é a razão para a minha pergunta? Pode o empregado interpor o recurso ordinário sem advogado? Aí você já leu a súmula, você já entendeu o que é o juspostulante e vai responder lá no seu íntimo, sim, pode. Por quê? Porque a súmula diz na primeira parte, o juspostulante das partes aplica-se às varas e aos tribunais regionais do trabalho. Então, da vara para o TRT sem problema. Aí eu vou além. Olha como eu vou além, para você não ser ludibriado pelo examinador. Lá na turma do TRT-Y, a turma resolve negar provimento ao recurso ordinário. Ok? Resolve negar provimento ao recurso ordinário, ou seja, não está acolhendo as razões recursais do reclamante, ora recorrente. E você, que é o advogado dele, percebe que houve uma omissão ou uma contradição naquele acórdão. O que você pode fazer nos termos da legislação em vigor para impugnar uma decisão que tem omissão ou contradição? Ah, Fagner, isso eu lembro.
Embargos de declaração, perfeito.